Olá, essa é a disciplina Comunicação e Redes e nessa aula nós vamos falar sobre assortatividade. Bom, a palavra assortatividade tem um significado muito próximo de homofilia, que é definida como semelhança que resulta do compartilhamento da mesma origem ou ancestralidade, né? Para além dessa definição específica, em redes, a assortatividade é a tendência de vértices de se conectarem a outros semelhantes, né? Então, existem alguns fatores possíveis, né, para que vértices semelhantes se conectem, como, por exemplo, o grau dos vértices, né? Em redes sociais, né, pensando em pessoas, a origem, os interesses, a atuação profissional, o nível de instrução podem ser fatores que levam à atração de vértices semelhantes, né? E nesse sentido, não é muito diferente das mesmas possibilidades dos mesmos fatores que levam à formação de comunidades, né? Então, o coeficiente de assortatividade, que é a medida da assortatividade, é calculado como correlação de Pearson, vai de -1 a 1, passando pelo zero, né? Então, valores positivos se referem a uma situação, a uma rede assortativa, né? Ou seja, os nós tendem a se conectar a outros com características semelhantes. Nesse caso, o grau. Então, se nós muito conectados tendem a se conectar preferencialmente com outros nós conectados, a gente está falando de uma situação assortativa, né? Se esse R, se esse coeficiente é próximo de 0 ou 0, então é uma situação aleatória, né? Então os nós tendem a se conectar a outros de maneira aleatória, não preferencial, né? E se esse coeficiente é menor que 0, e quanto mais próximo de -1, mais dissortativa é essa rede, a gente está falando de uma situação em que os nós tendem a se conectar a outros com características diversas ou opostas, né? Então vamos dar um exemplo numa classe, numa turma de alunos, em que a gente tem alunos ricos e pobres, né? Binário, assim, não tem o aluno classe média, tem rico e tem pobre, né? Se o aluno rico, se nessa turma os alunos ricos tendem a se relacionar com os alunos ricos e os pobres com os pobres, se há uma tendência, então a gente estaria falando de uma rede social assortativa. Se ao contrário, os alunos ricos tivessem uma maior tendência de se relacionar com os pobres e vice-versa, então a gente estaria falando de uma rede social dissortativa. E se isso fosse aleatório, quer dizer, se não há conexão preferencial nem pelo semelhante nem pelo diferente, a gente estaria falando de um coeficiente próximo de 0, né? Em que as conexões acontecem de forma aleatória, né? É interessante que em várias redes, né, já se determinou, já se conseguiu determinar o coeficiente de assortatividade, né, que pode ser inclusive positivo em alguns casos, né, como no caso da coautoria na área de física, por exemplo, né, e pode ser negativo também, né? Então existem exemplos também de assortatividade, né? Portanto, de redes dissortativas e também redes que têm valores próximos de 0, né? Refletindo, então, assim, o grau de preferência, digamos assim, dos elementos daquela rede se conectar com semelhantes ou com distintos ou diversos, né? Então, existe, né, em alguns softwares, né, a possibilidade de calcular a assortatividade, né, como no iGraph, baseado, por exemplo, nos graus, né?
Mas, infelizmente, por exemplo, no Geph, que tem sido um software muito utilizado aqui, né, na nossa turma, essa função ainda não está implementada, né? Mas é interessante saber que essa medida existe, né, que essa métrica, esse conceito existe, até porque tem servido até como base para outros conceitos que são relacionados com isso também, né? Então, por exemplo, esse é o caso desse conceito, né, de Rich Club, né, clube do rico, clube de ricos, né, que é uma métrica que determina quão conectados estão os vértices muito conectados, ou hubs, né? É importante diferenciar isso, porque a palavra hub normalmente é utilizada em redes sem escala, né? Numa rede mundo pequeno, por exemplo, ou numa rede aleatória, o vértice muito conectado é chamado de muito conectado. E existe inicialmente a palavra hub é mais propriamente utilizada, mais certeiramente usada, né, em redes livre de escala, né? Mas independentemente desse detalhe específico, né, o que é interessante é que determinar esse coeficiente Rich Club é importante no caso de algumas redes, né, porque isso pode determinar algumas propriedades específicas, como por exemplo a robustez estrutural, né, o quanto a rede consegue permanecer de pé ou conectada, ela não se desfaz frente a ataques e falhas, né? Que é um assunto que nós vamos ver na próxima aula, né? Então esse assunto, esse conceito, ele começou a ser discutido em artigos por volta dos anos 2000, 2002, né? Mas esse artigo de 2006 da Nature Physics foi um artigo importante, né? Porque foi publicado numa revista importante também, e mais ou menos e como que determina, né, essa questão da determinação, né, desse coeficiente, né, desse parâmetro Rich Club em redes complexas, certo? Então, de fato, o que você vê numa rede que tem alto coeficiente, o alto índice ou alta ordem Rich Club, é uma coisa como vocês estão vendo nessa representação desse grafo, né? Então, vocês vejam que os vértices vermelhos, que são vértices altamente conectados, eles estão muito conectados entre si, né? E isso gera propriedades específicas como essa que eu mencionei de robustez estrutural, mas não apenas. Aí, em cada rede, tanto essa propriedade, né, o coeficiente, o parâmetro, o ordenamento Rich Club, quanto a questão da sortatividade, tem consequências específicas, né, que vão além, por exemplo, da questão das redes sociais, né? Então, em cada tipo de rede, a consequência de ter o fato dos vértices terem conexões preferenciais com semelhantes leva a consequências distintas, né? E que tem que ser analisada caso a caso. Muito bem, pessoal, é isso que eu queria comentar, que eu queria apresentar hoje. Nos vemos na próxima aula.